Boa noite, Lucas. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo bem, Estamos mestre? começando tudo jóia. Estamos começando mais um Universo da Vida em Consultoria, Conversas de Domingo. E hoje nós Show. estamos recebendo Lucas Raposo com o tema Hábitos da Leitura. O Lucas, tem formação técnica, logística e administração e é graduando em processos gerenciais pelo Instituto Federal de Caraguatatuba. Atualmente trabalha na área de compras de um varejista de calçados aqui da região. Lucas, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu trouxe alguns dados sobre os hábitos de leitura, né, no Brasil e no mundo. Sim. E segundo a Picotin, que é uma empresa de cupons e vendas, né, comércio eletrônico, ela fez um levantamento onde ela fala que o percentual de brasileiros que compraram pelo menos um livro no último ano, 77% são mulheres, 71% são homens. Bacana. E aonde que eles têm conseguido esses livros? 50% em livrarias, 8% de bibliotecas, 11% de amigos e 31% falaram que não leem. É um número bastante razoável aí dentro de um mundo, de um universo aí de pessoas, né? Sim. É bem preocupante, né? Vamos dizer assim. Sim. Essas pessoas, elas compram os livros no Brasil, livros de papel em lojas físicas, 58%, livros de papel em lojas online, 48%, e-books em lojas online, 15%, Sim. 6% tem uma assinatura paga, 1% de audiobooks em lojas online, 28% fazem download de fontes gratuitas e 2% adquirem audiobooks em CDs. Alguns fatores determinantes para que essas pessoas comprem os livros são barganha de preço, filme baseado em algum filme, recomendação de amigos. Eu acredito que tenha algumas pessoas aí do teu círculo que acaba indo influenciando, com certeza. Recomendações influenciadas aí por você. Sim. A nomeação a prêmios literários, opinião de blogueiros e 55% é por decisão própria. Temos aí um número razoável dentro daqueles que adquirem livro, tem uma opinião própria e acredita que o livro pode ser modificador de alguma forma, né? Vai com a cara do livro. Vai com a cara do livro e acaba comprando. Ele não sabe se lê, né? Mas ele compra. Os mais populares, os gêneros mais populares são ficção, literatura de passatempo, literatura científica e livros didáticos, negócios. Os negócios representam apenas 19%, hein? Sim. Não ficção e ciências populares. Sim. Dentro da ficção, que é a maior representatividade, 65% entre os leitores, 51% gostam de ler romances, 35% criminal, 31% aventura, 25% histórica, 15% gosta de um terror. Eu só espero que esse terror não seja o Maroni, né? Melhor não. Esse é muito triste. Esse é meio complicado. 18% ficção científica, 16% gostam de histórias em quadrinhos, 11% clássico, 10% moderno e 7% gostam de poesias. As opiniões sobre os preços de livros, né? 23% acham que os preços são baixos. 53% acham que são adequados. 14% acham que são excessivos. E 10% são demasiadamente altos.
E aí, professor, vale a gente abrir um parênteses agora, Sim, porque a Câmara ela está tentando aprovar um projeto de lei onde os livros serão taxados, né? Então, sim, onde a gente já tem uma população que não possui o hábito de leitura, e um dos fatores, né, como já mostra aí a porcentagem, é pelo preço, né? Você taxar isso é você meio que falar que não quer que o povo, o brasileiro leia, né? Então é triste essa taxação, né? Que a gente já paga tantos impostos, né? Pagar em cima da leitura, eu acho que é algo que o governo poderia repensar isso, né? sim. É triste, porque hoje a gente tem muita livraria aí fechando, né? Então acho que eles poderiam estar achando outros meios, né? Sim, até mesmo porque a questão dos livros ele pode influenciar muitas pessoas, né? Sim, Então, ó, na minha visão, a questão da taxação dos livros é uma forma de você tirar a visão crítica das pessoas, né? Porque o livro, as pessoas que leem acabam tendo uma visão crítica diferente daquelas que permanecem só em determinadas ou redes sociais ou só acompanham um jornal, né? E a leitura sim, ela te traz uma outra análise, um outro perfil que é muito mais crítico, porque você começa a aprender a interpretar aquilo que você escuta. Através perfeito, da leitura você começa a ter esse senso crítico quando você começa a escutar as pessoas, né? Então você começa a ter uma formação de opinião diferente de quando você apenas escuta. perfeito, Então, realmente é preocupante a taxação dos livros e a gente espera que eles comecem a repensar isso aí, que aquelas pessoas que lideram movimentos e tudo mais possam, né, lutar para que quebre essa questão de taxar os livros, né? sim, perfeito. As pessoas que compram os livros, 6% elas compram para dar de presente, 28% para estudar ou trabalhar, 20% como um remédio para o estresse. Muito Tá? bom, Temos o uso do livro aí importante, como remédio. sim, E 46% porque amam ler. É sim, um número até que bom aí dentro das pessoas que adquirem, né, na realidade. é, bacana. É importante a gente ver isso, né? Que a leitura ela também funciona como um ponto de escape, né? Como assim muitas pessoas Sim, usam para assistir uma série, fazer alguma atividade física. A leitura ela também pode ser um ponto de escape dessa pessoa para dar uma relaxada, colocar os pensamentos em dia, né? Então, muito sim, interessante esses dados. Muito bom. sim. A frequência que eles compram livros, 6% uma vez por semana. Eu acredito que o professor Dionísio Maroni esteja aí dentro desses 6%. Bacana. 10% uma vez a cada 2 semanas. 46% uma vez ao mês e 38% uma vez ao ano. O interesse por livros ao longo, ao longo do último ano, em vários países. A Turquia lidera, com 87% de que comprou pelo menos um livro no ano. O Brasil está em oitavo lugar, com 74%. E uma coisa que me chamou muita atenção é que alguns países da Europa, principalmente, e em especial a Finlândia, que é uma de exemplo, né, de educação, Sim, ela está em penúltimo lugar com 52%. sim. Então é algo assim, eles têm a questão da educação que é fora do Forte demais. comum, Ah, muito forte, mas em relação à compra de livros, eles estão em penúltimo lugar, sim, 52%. A gente percebe que a maneira como eles lideram essa questão
da educação não é somente na compra de livros, né? Sim. Acharam outros meios, né? Acharam outros meios, outros mecanismos para fazer com que a educação se tornasse algo prioritário dentro do país. Sim. Eles estão em outra pegada já, né? Eles conseguiram atingir um patamar, né, que muitos outros países estão buscando, né? Mas realmente é um caso a ser estudado, né? Sim. Existe um estudo pela Instituto Pro Livro, que eles fizeram um estudo, né, referente à questão de leitura no Brasil, e anualmente o brasileiro ele lê 2,43 livros por ano. Esse foi o último levantamento que eles fizeram em 2016. E quem eles consideram como leitor? Aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em partes. Então, nós lemos 2,43. Essa é a nossa média de leitura no Brasil hoje. Né? Hoje não, em 2016. Como eles fazem essa atualização a cada 4, 5 anos, isso aí já deve ter modificado um pouquinho, mas acredito que não tenha mudado muito pelo que a gente vê por esse levantamento que essa outra empresa fez. Essa empresa ela fez em março de 2019. Então é o mais recente ainda, né? Não, bacana. Eu acredito ainda, professor, que seja uma visão muito otimista essa. O brasileiro lê, né, esse quase 3 livros por ano, né? Acredito que seja bem otimista porque, pelo menos assim, principalmente antes de eu criar a página, o meu convívio com as pessoas, né, as pessoas com as quais eu convivia liam muito pouco, leem muito pouco, né? Mesmo eu tentando puxar eles. Então, e é normal, é uma coisa que a gente vê poucas as pessoas lendo, né? Então, assim, eu acredito que seja uma visão ainda muito otimista essa de que as pessoas leem 3 livros por ano, né? Igual a outra pesquisa, ela pergunta se a pessoa comprou o livro, né? Mas comprar o livro não significa que a pessoa leu aquele livro, né? Ela pode ter dado de presente ou ela pode, às vezes, ter comprado para decorar a estante da casa dela, né? Às vezes a pessoa deixa guardado, não tira nem do plástico. Então, eu ainda acredito, né? Eu tenho nesse ponto eu tenho uma visão um pouco pessimista pelo conhecimento que eu tenho, né? Eu venho obtendo nessa parte, que eu acredito que seja muito otimista 3 livros. Acredito que o brasileiro é um pouquinho menos aí e lê de modo meio que puxado, meio obrigado, mas são poucos os que leem, né? Com aquela vontade, né? Porque gostam realmente, né? Que amam a leitura, né? Esses que estão aqui atrás de mim eu já li todos, tá? Não tem nenhum na plástico aí não, hein? Não é só enfeite, não. Eu vou aí conferir, hein, ó. Faz a chamada oral depois, viu? Se bem que aqui Pode deixar, vamos fazer. Tem livros técnicos, né? Da minha área técnica, na época que ainda estava dando aula, como tem livros de outras especialidades também. Mas todos estão lidos. Perfeito. Não estão no plástico, tá? eu cometo esse pecado, eu demoro para ler os livros, então não posso julgar muito, mas eu leio. Não, às vezes, o que acontece às vezes, né? Às vezes eu vou na livraria, eu estava até comentando com a Marlete, eu gosto do livro na mão. Sim. O livro o e-book eu computador, não sou muito... Eu tenho vários no meu computador, mas eu prefiro o físico, né? Livro físico. E aí eu estava comentando com a Marlete até, que às vezes a gente vai na livraria, compra 3, 4, 5 livros, mas aí você vai lendo gradativamente, né? Você não lê tudo uma vez. Com certeza. E aí às vezes você demora 1 mês, às vezes demora 2 meses, mas você acaba lendo tudo aquilo lá. Sim. Eu acabo demorando um pouco para ler, mas eu também leio porque
É um pecado deixar o livro parado, né? Se você não for ler o livro, é melhor você passar ele para frente, dar para algum amigo, para algum conhecido, mas não pode deixar um livro parado, né? Até mesmo porque nós temos que considerar que o livro ele não é um gasto e nem uma despesa. É um Sim, é um investimento. investimento. Com certeza. Perfeito. Um perfeito investimento, né? Sim. Aqui ele ainda fala que os 5 gêneros mais populares do mundo são terror, 30%, 28% criminal, 27% romance, 26% ficção científica e 23% aventura. Então são dados aí que é interessante até de. Eu nunca imaginei que o terror estaria aí não, em primeiro lugar aí no mundo, né? Também nunca passou pela minha cabeça. Eu particularmente, nunca li nenhum livro de terror, porém, de aventura e de ficção, eu gosto, já li muitos livros relacionados a essas áreas, né, desses gêneros. Sim, eu também não tenho nenhum livro de terror, também não li nenhum. Uhum. Muitos livros, tem livros que a gente fala assim que é terror porque são livros da vida real, né? Sim. Por exemplo, o Diário de Anne Frank. Esse é um livro que conta a história, né, no campo de concentração. E isso é um terror, Olha, né? Mas não sim, esse sim. terror fictício, né? Fictício, sim. Nessa pegada, nesse gênero, eu posso, então, colocar Em Busca de Sentido. Eu não sei se o senhor já ouviu falar, que é do Viktor Frankl. Ele é um psicólogo, né, que foi para o campo de concentração. E aí ele fez algumas constatações incríveis. É um livro curto, é muito bom, só que, né, fica nessa pegada de ser pesado, né? São algumas, né? Ele revela alguns fatos, né? Que não passa nem pela nossa cabeça. A gente sabe que não era nada bom ficar preso, né, em concentração, mas a gente não imagina que do jeito que era também. Ele dá vários detalhes e logo depois, quando ele sai do campo de concentração, né, ele é o pai da logoterapia. É um livro muito interessante. Se você tiver vontade de ler, eu passo para você até um resumo que eu já fiz dele já. E aí você vai gostar bastante, pode ter certeza. Me passa o nome, me passa o resumo, mas eu vou ler, com certeza. Sim, sim. Muito bom o livro. Um outro dado interessante que eles levantaram é a mudança de demanda por livros no Brasil ao longo do ano. Então eles colocaram os meses de janeiro a dezembro e fizeram um levantamento de percentual das compras nesses períodos, né? Sim. O período que mais vendeu livro em 2019, aliás, os últimos 3 anos, o mês que mais vendeu livros foi no mês de março, com 15%. Depois veio janeiro com 14% e abril com 13%. Os meses que menos venderam livro foram setembro e dezembro, com apenas 4%. Ou seja, nem para presente de Natal o pessoal tem comprado livro. Olha, eu tinha Dezembro, um palpite. Se isso caísse numa prova, eu teria um palpite, né? Que seria em dezembro, o mês que venderia mais, né? Então, erraria feio, então. Pois é, e olha que isso é um levantamento de 3 anos. Sim, sim, Então, uma nos média dos últimos 3 anos. 3 anos foi uma média e dezembro ficou apenas com 4% de venda de livros. Interessante. São dados interessantes. Inclusive, essa Instituto Pro Livro, eles já estão na 4ª edição. Essa 4ª edição foi lançada em 2016, né? E cada edição que eles fazem um apanhado, um livro referente a isso, com os dados, né? E é muito interessante que tem muitos dados importantes ali dentro para nós que gostamos de ler e está dentro desse universo da leitura. É importante esse conhecimento.
um material que depois eu vou te passar para você ler com Bacana. calma, porque ele é extenso. É bem extenso. É um livro mesmo. Cada material desse tem mais ou menos umas 150 páginas. É um livro realmente para você sentar, ler e compreender o parâmetro, né, que eles fazem referente à leitura dentro do país. Sim. É muito Bacana. interessante isso aí. Bacana. Bom, Vitor, então agora nós vamos realmente entrar no nosso bate-papo. Sim. E nós vamos falar aqui sobre o Lucas Raposo, como ele se apresenta, né, nas suas resenhas. O Lucas, ele estava me falando que sempre teve a leitura presente em sua vida, desde jovem. Sempre leu diversos livros, algumas vezes se distanciou deste hábito, mas ainda assim continuava sempre presente. Esse hábito, porém, se resumia a livros de ficção, considerando ótimos livros para auxiliar na imaginação. Há cerca de 3 anos, foi apresentado a 2 livros que moldaram a sua forma de ver o mundo. Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker, e A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Compreendeu que aquele preconceito bobo e infantil, como ele classifica, que tinha sobre a autoajuda, era algo infantil e infundado, e foi apresentado a um novo mundo de conhecimento, principalmente o autoconhecimento. O Lucas ainda considera que isso auxiliou muito em sua vida, em todos os setores, inclusive finanças, relacionamentos e a empregabilidade. Perfeito. Lucas, nos conte quem é o Lucas Raposo. Bom, prazer a todos, né? A gente já está conversando aí por alguns minutos. Meu nome é Lucas Raposo, tenho 22 anos, morador aqui de Caraguatatuba. Referente ao hábito da leitura, né? Como o Isaltino já muito bem falou, ele sempre esteve presente na minha vida aí desde os meus cerca de uns 10 anos, graças à minha mãe, que me deu o meu primeiro livro, né? Para influenciar, né? E o meu primeiro livro foi até um Harry Potter, né? Mostrando que realmente eu gosto muito da ficção e ela sempre esteve presente na minha vida, né? Então eu li aqueles 7 livros do Harry Potter, tem alguns que são menores, outros um pouquinho maior, e depois fui descobrindo outros livros, mas sempre na área da ficção, livros que moldaram o meu pensamento. Quando eu era pequeno, eu era muito acanhado, envergonhado, e o livro ele me ajudou muito a ver o mundo de outra forma, né? A conhecer, ver que personagens, mesmo em uma ficção, né, que eram os livros que eu tinha o costume de ler, os personagens também passavam por problemas, também passavam por dificuldades e situações semelhantes às nossas, né? Então, os livros me ajudaram muito a moldar o meu pensamento, a minha forma de se expor, de me comunicar. Eu tinha uma grande dificuldade na adolescência, né? E isso, realmente, os livros transformaram a minha visão referente ao mundo, né? Então, eu fui transformado pelos livros. Eu cresci lendo esses livros, né? E foi algo assim muito positivo, né? Igual já comentou, né? Na questão na escola mesmo, faculdade, serviço, nas finanças, acabaram transformando na positividade, né? De conseguir trabalhar em todas essas áreas de uma forma melhor. Lucas, quando você fala que os seus pais, né, te deram um livro do Harry Potter, Sim. Na realidade, qual a finalidade que eles tiveram em relação a isso? Foi algo porque eles já gostam de ler, ou você estava meio que, vamos dizer assim, numa fase de transição? O que eles imaginaram em relação a isso que
que chegasse nesse ponto de iniciar essa introdução à leitura? Sim, sim. Minha mãe tinha o hábito da leitura quando mais jovem, né? Ela lia bastante. Ela passou isso para minha irmã, então minha irmã também, uma grande inspiração minha, sempre leu diversos tipos de livros. Antes também mais focado na área de ficção, depois para a área de desenvolvimento pessoal, né? Autodesenvolvimento. Mas o incentivo da minha mãe era mais na questão de não ter uma pretensão assim de qual livro eu vou ler, alguma coisa assim, não, mas ela queria que a gente lesse, entendeu? Que a gente não adquirisse esse hábito, né? É basicamente isso. Então ela, conforme eu ia lendo o Harry Potter 1, já me dava o 2, eu li o 2, ela me dava o 3, e assim quando eu li o 7, ela já começou a procurar outros livros, né, pra mim. E sempre foram livros de ficção, né, na época. Eu tenho um carinho enorme por esses livros, e como eu já disse, já me ajudaram muito, né? Mas sem pretensão, assim. Chegou a reler eles ou não? Li 2 vezes. Eu li ele 2 vezes, na verdade. Os 7 livros 2 vezes eu li. Num espaço-tempo aí de uns 5 anos. Legal. Hoje ainda está na área de ficção ou a ficção já deixou meio de lado? Olha, o último livro que eu li de ficção foi do Dan Brown. Foi no final do ano, na verdade, eu li. Eu deixei, meio que dei uma distanciada deles, mas ainda me atrai. Eu pretendo ler esse ano pelo menos mais um de ficção. Hoje o foco está sendo mais na área de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, marketing, áreas que estão ligadas com a página. Legal. Então vamos falar sobre o real projeto, né, que é os hábitos Sim. da leitura. Sim. Você me contou que a ideia da página surgiu do conceito de que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento compartilhado, Sim. onde deseja mostrar para as pessoas que a leitura pode ser benéfica e transformadora. Ainda diz que não deseja reter esse conhecimento somente a você, mas sim levar ao maior número de pessoas possíveis. Dentro dessa dinâmica daquilo que você projeta em relação ao seu blog, em relação às páginas que você tem utilizado como meio de comunicação, como que surge essa ideia desse projeto? Você falou lá atrás que começou transformando, né, tirando essa parte de ficção, indo para um lado mais técnico, indo para um lado Sim. mais de autoconhecimento, de conhecer outras variedades de leitura, por questões profissionais, questões de mudança pessoal, né? Sim. Então, como é que realmente você chega nessa ideia de que você deveria começar um projeto de resenhas e ajudar pessoas a criar o hábito de leitura? Inicialmente eu não tinha essa intenção de criar a página, né? Mas eu sempre tive esse valor que o conhecimento ele deve ser compartilhado, né? Se eu tenho esse conhecimento, eu acredito que eu tenho que passar ele para frente, né? Tem uma analogia que é feita, né? Se existem 2 pessoas e essas 2 pessoas têm um item e elas se cruzam e trocam esses itens, elas continuam apenas com o item, né? Agora, se há 2 pessoas e elas se cruzam e essas 2 pessoas, cada uma contendo uma ideia, essas pessoas não vão sair com uma ideia só, né? Elas vão cada uma sair com 2 ideias. Eu acredito muito nisso, né? Mas a ideia da página, ela surgiu no começo da quarentena, né? Que eu fiquei meio perdido quando começou a quarentena. Eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora na quarentena, né? E aí eu fui pro meu refúgio, né? Que é a leitura, né? E aí eu não tava com muitos livros novos em casa. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma releitura de um livro que foi A Sutil Arte de Gary Foda-se. Que é um livro que eu li há pouco tempo, né? Cerca de uns 3 anos atrás.
E aí eu comecei a ler aquele livro e eu falei, poxa, né, algo que eu li recentemente já não estava lembrando mais daquilo, né? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um rascunho, vou fazer um resumo dessa leitura, né? E aí eu terminei aquele livro, terminei o meu resumo, eu falei, poxa, mas eu vou guardar esse resumo só para mim? Não, acredito que eu posso passar isso para frente. Eu não tinha ninguém com quem conversar assim com livros, né? Geralmente as pessoas que eu conheço estão lendo outros livros ou não leram esse livro, né? Então, falei, um jeito, né, de eu conversar com pessoas que eu não conheço que já leram esse livro é na internet. Então aí surgiu a ideia da página, de criar a página no Instagram, de criar a página, fazer o blog, de compartilhar com as pessoas que já leram esse livro, a minha visão sobre esse livro, né, sobre os livros que eu estava lendo. Surgiu da ideia também de incentivar as pessoas que não leem, né, a começarem a ler, e as pessoas que têm vontade de ler esses livros que eu fiz o resumo, dela decidir, é realmente esse livro que eu quero ler, ou não é esse livro que eu quero ler. Então surgiu de maneira despretensiosa, né? Não era a intenção quando eu comecei a fazer o resumo, mas quando eu terminei eu falei, não, eu não posso guardar esse resumo apenas para mim, né? Eu posso compartilhar ele. Se tiver uma pessoa lendo, para mim vai ser de grande valia, se tiver 10, 20, mais ainda, né? Então surgiu assim a página, o Resenhas do Raposo. Inclusive você é influenciador, né? Porque eu vi lá no Telegram que tem uma participante lá que adquiriu o livro que você indicou. Sim, sim. É muito bacana esses feedbacks que eu acabo recebendo de pessoas que às vezes estavam com dificuldade ou estavam procurando algum livro e dão um feedback falando, não, eu li o livro que você indicou, eu li, né, tal livro, ou voltei a ler. É muito interessante e eu fico muito feliz de maneira pequena assim poder ajudar as pessoas, né, ao redor. Quero só fazer um parênteses aqui, cumprimentar o Vitor Pugliese, foi meu aluno da ETEC também, e ele foi o primeiro entrevistado aqui do universo da consultoria, né? Bacana, Vitor. Ele já tem uma pergunta ali, daqui a pouco nós vamos entrar nas perguntas. Beleza. Terminar aqui o nosso bate-papo, tentar dar um caminho aqui para as pessoas entenderem, e aí daqui a pouco a gente volta lá nas perguntas, e o Vitor já está com uma pergunta ali super interessante, hein? Logo, logo a gente volta ali. Beleza. Tem mais pessoas assistindo, mas o Vitor, a gente sabe que está aqui porque ele já se pronunciou aqui. A finalidade desse projeto, então, é levar conhecimento às pessoas e trocar informações com pessoas que gostam de leitura, é isso, né? Sim, sim, com certeza. A princípio seria apenas levar informações dos livros que eu leio, mas eu vi que existe algo a mais, né? Que existem muitas pessoas que olham para os livros, às vezes, né, igual a gente comentou, brincou, as pessoas compram o livro, mas acabam não lendo, às vezes falta um incentivo. Então, no meio do caminho, né, depois que eu criei a página, também é esse incentivo à finalidade, né? Uma das finalidades é essa, é incentivar a leitura, não apenas desses livros que eu estou lendo, né, de desenvolvimento pessoal, de marketing, mas qualquer tipo de leitura, que seja ficção, que seja o terror, que seja algo para a pessoa que ela goste, né? Eu acho que essa é a maior, de maior importância, é isso, a pessoa ter o prazer da leitura, né? Legal. Lucas, qual que é a ligação pessoal, acadêmica e profissional em relação ao Resenhando com Raposo? Qual a ligação, qual o link que você fez entre essa sua vida pessoal, acadêmica e profissional? Acho que total, professor, porque eu acabei me desenvolvendo muito com esses livros.
na comunicação, no saber ouvir as pessoas, a saber aceitar ideias diferentes. Então, no acadêmico, você acaba conhecendo outras biografias mesmo, outras ideias que podem te ajudar, te inspirar, te motivar a fazer diferente, a tirar ideias do papel, né? Então, acho que é de grande valia em todos os aspectos da vida, né? Os livros têm essa coisa incrível, né? Deixa eu cumprimentar aqui também a Márcia Pereira dos Santos Silva, também já está fazendo um comentário aqui, logo logo passando as informações aqui para ela. Bacana. Você falou que começou com a página aí durante a pandemia, que você Perfeito. imaginou o que você queria fazer. Sim. Como que você poderia, né, desenvolver. E, então ele surgiu durante a pandemia, você já deixou isso claro para nós. Sim. Mas o seu objetivo concreto em divulgar nas redes sociais, sites e demais locais onde chegam essas comunicações, como é que você vê essa questão, essa objetividade de chegar através das redes sociais? Sim, bacana. É algo que a gente já tinha até conversado um pouco, né? E na internet a gente pode encontrar de tudo, no Facebook, mas hoje a gente acaba vendo que as pessoas não levam um conhecimento tão a sério, né? Igual se você abrir agora o seu Facebook, você vai ver centenas de memes, algumas coisas de política, mas de coisas relevantes, de informação, de conhecimento, você vai ver muito pouco, né? Então, eu acho que eu acho não, eu tenho a certeza que foi a minha vontade de levar um pouco de conhecimento para as pessoas ao meu redor, de mostrar que a gente não precisa ficar sentado assistindo o Jornal Nacional para se informar, existem outros meios, né? Outros meios mais saudáveis que a leitura ela pode te oferecer, né? De aprender, de você ter um conhecimento melhor, né? E essa eu acho que é uma grande valia da leitura, é você conhecer outros mundos, né? Que é você colocar sua cabeça para pensar, você refrescar a sua memória e por aí. Bom, nós já podemos dizer que esse projeto não é apenas um projeto durante a pandemia, é um projeto que tem uma previsão futura. Sim. Onde você pretende alcançar alguns objetivos, algumas colocações para que isso dê uma continuidade. Sim, um conceito... Perdão, professor. Um conceito que eu gosto bastante, eu não sei se o senhor conhece, o Napoleão Hill, mas é o conceito de mastermind que ele traz pra gente, né? E até uma das intenções que eu criei a página foi essa, né? Eu me comunicar com outras pessoas, né? Criar uma mente mestra, né? Onde pessoas se unem em prol de um mesmo objetivo, né? Quando junta duas pessoas, nasce uma mente maior do que a mente que estaria sozinha, né? Então, é você juntar essas pessoas em busca do mesmo objetivo, todo mundo sai ganhando, inclusive eu aprendi muito com as pessoas que acompanham a página. Sim, é uma troca de informação, até mesmo porque a visão que você tem é diferente da minha, então o que você traz para mim eu aprendo com você, o que eu levo para você, você acaba aprendendo comigo, né? Perfeito. E é o que a gente costuma falar dentro da sala de aula, que muitas vezes o professor ele aprende muito com o aluno, porque o aluno traz experiências da vida, né, que não está escrito nos livros. Sim. Né? Então a gente desenvolve essa capacidade de compartilhar e de receber as informações de outras pessoas, né? É perfeito, a palavra receber ela é incrível porque você tem que estar disposto a receber, né?
Então, mesmo que você participe de um grupo desse, né, se você não está disposto a receber essas informações, essas ideias, você não acaba não evoluindo, né? Então, essa palavra resume bem, né, o projeto. E eu entrei com essa mentalidade de receber, eu vou dar informações, vou dar resumos, vou dar análises, né? E vou receber elogios, vou receber críticas, vou receber ideias. Eu acho que é de grande importância você saber receber, né? Sim. A pergunta, então, é: qual a projeção para os próximos passos do seu projeto? Você já tem uma projeção determinada? Você ainda está trabalhando em cima dessa projeção? Ou realmente você vai, aos poucos, né, projetando e desenvolvendo? Como é que está essa questão da sua projeção? Você já tem algo em mente ou já está colocado no papel? Não. Eu possuo algo em mente ainda, estou trabalhando em cima, estou procurando aí estabilizar um pouco a vida, que ela deu uma bagunçada recentemente, mas eu acredito que no ano que vem eu vou estar mais presente para o pessoal aí do clube, ou que está criando um clube aí que o pessoal vai estar acompanhando alguns livros junto a mim. Vamos criar um mastermind aí mais focado dentro de um livro, vamos supor um livro por mês, alguma coisa assim, para a gente fazer uma leitura compartilhada, fazer algo mais focado dentro desse clube. Isso significa que mais para o ano que vem nós vamos ter que ter um segundo bate-papo. Sim, com certeza. Espero. Bom, Lucas, então para a gente encerrar esse bloco, eu vou colocar aqui as perguntas. Sim. O Vitor pergunta o seguinte: diante de tantos serviços de streaming como Spotify, Deezer e etc., você já pensou em compartilhar esse conteúdo dos hábitos da leitura como um podcast? Tenho essa vontade, estou pensando. É porque, assim, inicialmente, né, no momento, né, sou eu sozinho, né, fazendo as postagens pro blog, pro Instagram, pro clube também, procurando conteúdo para fornecer pro clube do Telegram. Então, futuramente eu espero começar a fazer os vídeos, que ainda estou devendo pro pessoal, fazer vídeo, as análises no formato de vídeo, porque tem algumas pessoas que preferem, né? Acaba tendo uma visualização maior, e depois, né, fazendo os vídeos já facilita para a gente poder fazer e disponibilizar em páginas como o Deezer e o Spotify. Certo. A Márcia, ela colocou que ela chegou um pouco atrasada, mas tá dentro do tempo, Márcia. Vai nos acompanhando aí. E ela pediu, né, as informações da página. Então as informações elas estão passando embaixo aí, e a gente está colocando ela também em cima durante toda a live para as pessoas poderem acompanhar. Boa noite, Márcia. Sim. E ela comenta o seguinte: ela concorda com você. As pessoas elas são sugestionáveis. Você cria algo vazio e todos vão seguir e copiar. Mas quando é criado algo bom, algo que nos faz expandir nossos conhecimentos e enriquecer nossa mente, são poucas as pessoas que seguem. Então, realmente, isso é uma realidade que a gente sabe, né? E até mesmo é o que a gente comentou durante a semana quando nós conversamos, né? Sim. Muitas vezes a pessoa prefere aquele bate-papo, né, do meme, não que não seja legal, é legal, é legal você se divertir, se distrair, para desestressar e tudo mais. Mas não pode ser o único foco, né? Exatamente, mas quando você fala em algo que realmente pode te projetar para algo melhor, para modificar a sua vida, muitas vezes as pessoas não gostam, né, de acompanhar, ou quando elas veem a pessoa se desenvolvendo, como é o seu caso, que eu te conheci na ETEC,
garoto que quase não falava, né? Todo tímido, todo acanhado. E durante o período que eu dei aula na ETEC, antes de me licenciar, a gente costumava fornecer, te instigar, né? A fazer, a pesquisar. Eu me lembro, inclusive, de uma vez que eu falei para você, eu preciso de alguns dados sobre a questão da energia da Ilhabela, e você me trouxe. Você lembra disso? Eu não lembrava. Pois é, eu não esqueci disso. A memória é boa. A memória tá boa ainda. Mas você me trouxe, então assim, a gente percebe que são pessoas que a gente busca, né, passar informações, e essas pessoas correspondem, né? Não que os demais não correspondam, correspondem também, mas tem aqueles que vão se destacando e vão se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? E pelo que a gente tem acompanhado, você tem feito essa progressão na sua vida. Sim, agradeço. E complementando o que o senhor comentou, né, e a Márcia expôs muito bem, né, quando a gente faz algo mais vazio, isso eu lembro muito bem do Facebook, porque eu sempre tive Facebook, né, sempre fui brincalhão, sempre gostei de meme, gosto até hoje, não deixo de ver, mas isso diminuiu muito a quantidade que eu vejo durante um dia, né, não é algo que eu fico toda hora ali vendo. Então, algo que eu percebi muito no Facebook é que se você compartilha um meme ou algo que seja, colocar como provocante, né, mas algo político, vamos supor, algo que vai gerar muitos comentários, vai gerar muitas curtidas, e aí se você fornece alguma informação, algum texto falando, às vezes, de um livro mesmo, não tem o mesmo retorno. Não tem 10% do que um meme, algo, né, sobre política tem. Então, eu me afastei ali do Facebook e procurei outros meios, que foram o blog, que foram o Instagram, que o Instagram eu tenho uma possibilidade maior de me conectar com pessoas que eu não conheço, né, de segmentar e encontrar pessoas que também compartilham a mesma visão, que compartilham o amor pelo livro, que estão lendo o mesmo livro que eu estou lendo. Então eu dei essa fugida. Eu tenho a página lá no Facebook do Resenhas, porém não, praticamente são as mesmas postagens que estão no Instagram, e o foco realmente é ali no Instagram. Sim, é o que a gente estava conversando esses dias, né? O Instagram, ele começou a se tornar uma ferramenta de comunicação entre as pessoas que querem se desenvolver dentro de alguma área, né? Sim. Seja ela na área da saúde, tem muitas pessoas da área da saúde se desenvolvendo e passando informações muito relevantes e muito importantes. Tem pessoas do mundo empresarial, tem pessoas que trazem a sua experiência de vida, né, dentro do Instagram, e você começa a acompanhar e você começa a ver o quanto essas pessoas se desenvolvem e ajudam Sim. outras pessoas a se desenvolverem, né? Sim. Então, muitas vezes a gente fala assim, então eu só tenho que ler? Não. A leitura é uma ferramenta para te ajudar ao desenvolvimento. Mas as experiências vividas, elas nos trazem uma bagagem também enorme, né, para que a gente possa Sim. muitas vezes tirar como exemplo e Sim. ou não fazer aquilo, ou de repente você observa que a pessoa fez determinadas coisas que podem te ajudar ou que podem te agregar, né, valor Perfeito. E desenvolver cada vez mais a sua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, ou seja ela acadêmica. Né? Sim, e a gente falando disso, eu lembrei de uma frase, né, que é interessante. O homem inteligente é o homem que aprende com os próprios erros, né? O homem sábio é o que aprende com os erros dos outros, né? Então, nos livros, a gente vê muitos
principalmente biografias. Esses dias eu li o do Flávio Augusto, do Rick Chester. São livros que você fala, poxa, né, se ele cometeu esse erro, né, esse deslize, né, e ele já está compartilhando comigo, se eu tiver essa memória, se eu tiver essa leitura ativa, né, do livro que eu estou lendo, eu vou lembrar quando eu passar por alguma situação parecida com a que foi relatada, eu vou falar, opa, já sei que daquele jeito não deu certo para ele. Será que para mim vai dar? Então aí fica, né, essa reflexão, vou fazer, vou ignorar a dica que ele já me deu, ou não, vou seguir, né? Então a leitura, ela tem essa vantagem, né? As pessoas que leem possuem essa vantagem de já conhecer os erros de outras pessoas, né? Sim, e você percebe que por aí você já começa a ter um senso crítico, né? Sim. Então a leitura, ela te traz esse senso para que você possa observar e analisar se realmente vale a pena ir por determinado caminho ou não, né? Sim. E o interessante é pegar pessoas que realmente contam aquilo que é a realidade, né? No caso que você citou do Rick Chester, ele realmente conta dele da forma que aconteceu. Sim. Então, não é só mais um livro que tenta promover alguém, mas sim mostrar os caminhos que levou ele a chegar onde ele chegou, né? E de que forma ele pode ajudar as pessoas a não cometerem aquilo que não deu certo para ele, que talvez pode não dar certo para você também, né? Sim, sim. Não, é perfeito. O livro dele foi um livro que foi meio que eu li, não estava querendo ler, mas aí eu vi algumas coisas referente a ele. E aí eu falei, bom, vou colocar aqui na minha lista, né? E quando eu li, eu me surpreendi muito. Foi uma surpresa, assim, maravilhosa, porque foi um livro que eu me emocionei em alguns trechos, né? Pelos valores que ele passa, né? Pelo amor que ele tem pela família dele, né? Pela mãe dele. É um homem simples, porém de valores fortes. Ele não é um homem que terminou o ensino médio, né? Eu acho que ele parou no ensino fundamental, né? Então ele não tinha um grande conhecimento técnico, porém ele tinha um conhecimento enorme de vida, né? Desde pequeno sempre vendendo, sempre trabalhando, ajudando a família dele, né? Ele comete alguns deslizes e ele vai para o Rio de Janeiro, e o que ele faz? Ele compartilha o conhecimento dele com os outros, né? Os outros queriam só tirar aquele dinheiro e zoar no final de semana, ir pra balada, tomar cervejinha. E ele fala, não, cara, tá doido? Você tem que reinvestir esse dinheiro, senão segunda-feira você começa de novo do zero. Não pode isso, né? Então ele começou de uma maneira despretensiosa, né? Mas com o pouco conhecimento que ele tinha, ele colocou em ação e ele se tornou um sucesso, né? Ele se tornou um sucesso mostrando quem ele é, né? O Rick Chester é um livro maravilhoso, eu indico aí uma biografia, uma das minhas favoritas. Eu não li muitas biografias, mas essa, se eu fizer um top 3 vai estar lá. Sim, e ele se tornou uma referência mundial, né? Porque Sim. ele conseguiu, mesmo com o mínimo de estudo que ele teve, ele conseguiu chegar para dar palestra em Harvard, né? Sim. Então o reconhecimento que ele teve mundialmente é fenomenal, é fantástico. É incrível e é uma das coisas que eu penso muito, e a história está aí para ajudar a gente, mas uma coisa que falam é que o conhecimento está na ação, né? Então tem muitas pessoas que conhecem, sabem muito, né? Tem um conhecimento muito grande, porém não agem, e esse conhecimento ele acaba não valendo muito. Agora tem pessoas igual a ele que tem um conhecimento pequeno, porém eles colocam em prática esse conhecimento pequeno. E ele se tornou uma pessoa de sucesso com esse conhecimento, né? E aí vai ter outras pessoas que vão olhar, poxa, mas isso daí eu já sabia. Mas você já sabia, mas nunca ajudou ninguém com isso. Você nunca, né? Nunca colocou a cara à tapa, né? E ele fez isso, né? Então é muito interessante. E o interessante é que o fato dele não ter
concluído a questão acadêmica, não fez com que ele parasse de ler. Sim, E perfeito. ele conta, inclusive, que a quantidade de livros que ele lia Sim. eram super fora daquilo que é a realidade do brasileiro, né? Sim. Então isso demonstra aquilo, o objetivo da nossa conversa, né? Que o hábito Sim. de leitura, ele transforma, ele tem a capacidade de transformar, sim, e de levar as pessoas a lugares que ela não consegue nem imaginar que ela pode chegar. Sim. Né? Mas desde que ela realmente ponha em prática aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela está recebendo de outros, para que ela possa desenvolver a sua própria vida, né? Não, perfeito. E eu tive a honra de ganhar esse livro autografado por ele quando ele esteve aqui em Caraguá, em 2018. Então eu li esse livro e o meu está aqui autografado por ele. Bacana. Eu também gosto da biografia dele. Show. A Márcia colocou uma citação aqui que diz assim: o ser humano está acomodado, mas os poucos que amam ler, aprender e compartilhar, isso são recompensadas maravilhosamente. Ela está te dando uma boa noite aqui também. E aí o Vitor faz mais uma pergunta aqui. Se você já leu ou fez alguma resenha de algum livro de autor da nossa região, ou pretende fazer? Não fiz de nenhum aqui da região. E sempre é aberto, né, a fazer análise, né, de livros, independente da localidade, né, o importante é fazer a leitura, né, e postar as análises, né, divulgar o conhecimento presente nesses livros, né. Sim. A Márcia ainda põe assim: é assustador quanto tempo as pessoas gastam, por exemplo, no TikTok e desperdiçam ao invés de ler um livro. Perfeito, Márcia. Perfeito. Eu sempre eu faço algumas críticas. Às vezes eu não consigo ficar calado. Uma das críticas que eu fiz durante essa quarentena foi referente ao TikTok e eu fui muito criticado por isso. Eu falei, poxa, né, a pessoa tem a coragem de colocar a cara para ficar dançando, fazer mímica. Não que seja errado, pelo amor de Deus, mas Sim. não tem tempo para assistir um vídeo, né, que vai ajudar ela, ler um livro, fazer algo produtivo, né? A não ser que a pessoa esteja ganhando dinheiro com isso, tem gente enriquecendo com isso, aí não tem nem como criticar, né? Mas agora fazer por fazer, para entrar numa moda, não sei o que está acontecendo, né, com o mundo. Infelizmente a gente vive no modismo, né? Sim. Criou-se o hábito de que tudo aquilo que as pessoas fazem com uma certa constância, principalmente as pessoas que são influenciadores, né, como costumam dizer agora, né, Sim. acaba virando moda, né? E na realidade, muitas vezes é uma moda que você só gasta seu tempo porque você não tem um direcionamento para transformar isso em algo bom, em algo que vale trazer algum benefício ou que vai agregar algum valor. Quando a gente fala agregar valor, não é financeiro, mas agregar um valor comportamental, valor pessoal, um valor profissional na sua vida, né? Sim, perfeito. O Vitor faz um comentário aqui, né? A gente estava falando dos nichos que tem no Instagram. Além da saúde, tecnologia, empresa, futebol, né? Também tem aí o nicho do futebol no Instagram. Então hoje está cheio de nichos, né? Dentro do Instagram e cabe a nós, né? As pessoas saber escolher e ver aquilo que é melhor para você dentro dessas redes sociais, né? E se realmente é compatível
ou não com aquilo que você pretende, né? Onde você pretende chegar. Perfeito. Porque a única pessoa que pode fazer essa análise é cada um pessoalmente, né? Sim. Não adianta a gente ficar só, como a gente falou, só na questão do modismo, né? Sim. Sim. Aí eu vi A questão da... Perdão. A questão da tecnologia, ela é interessante porque ao mesmo tempo que ela nos ajuda, né? Ela tem a questão que o Facebook, ele quer o quê? Ele quer juntar pessoas que são parecidas com você, né? Então, se você ficar no dia todo só compartilhando memes, brincadeiras, você vai ver no seu Facebook apenas memes e brincadeiras, né? Então, ele vai criar uma bolha e dentro dessa bolha ele vai limitar a sua visão no mundo e cada vez está mais difícil de você sair de dentro dessa bolha, né? Então, nós temos que nos policiarmos, né, a todo momento para não ficar preso, porque, querendo ou não, no próprio Instagram, eu estou criando uma bolha digital de pessoas que querem ler sobre livros, né? Mas você sempre tem que estar aberto a outras ideias, outras opiniões, né? Coisas que enriqueçam o pensamento, a mente, né? Sim. O Vitor traz aqui um dado. Ele diz que tem no YouTube um vídeo chamado Socialnomics, que mostra indicadores sobre como o mundo se relaciona com as redes sociais. Em 2014, a estimativa era de 6 horas por dia no Facebook. Imagine hoje com a pandemia. Lá vai ter dobrado. 6 horas. Hoje, com o home office, eu acredito que isso aí tenha... Né, os 10 fácil. Por aí. E aí ele ainda comenta, se soubermos utilizar essas horas para leituras mais produtivas, seria excelente, né? Sim. E a Márcia está concordando aqui com o Vitor, com você, que realmente isso aí, tudo isso que nós colocamos até agora seria muito proveitoso e muito mais produtivo, né, e qualitativo para as pessoas se elas soubessem utilizar de uma forma que levassem elas para um patamar melhor, porque o que a gente percebe é que as pessoas elas gostam muito de reclamam muito, principalmente nas redes sociais, né? O meu patrão é ruim, o meu serviço é ruim, hoje eu estou estressado, hoje eu estou não sei o quê. Mas você pergunta para ela, o que você está fazendo para mudar esse cenário? E aí você olha para a pessoa assim, aparece aquele sinal de interrogação enorme e simplesmente porque ela não está fazendo nada, né? Então não houve um direcionamento para que ela mudasse. E aí entra aquela questão que nós falamos. Você tem que estar aberto a receber. Se você não está aberto a isso, infelizmente você não vai receber essas informações. Elas podem até chegar até você, mas você não vai recebê-las, não vai produzir nada, porque você não quer receber isso. Então vão ser apenas palavras ao vento, como a gente costuma dizer. Sim, o perigoso, né, da internet hoje é que todos nós ganhamos votos, né, com a internet. Então aquela pessoa que não tem às vezes coragem de se pronunciar presencialmente, ela corre para onde para reclamar? Ela vai pro Facebook, né? Só que reclamar não vai ajudar, não vai, a não ser que você esteja procurando alguém para te ajudar, né, na internet, não sei. Mas você ficar lá na internet chorando porque o seu patrão é chato, o seu serviço é ruim, sua vida é uma droga, sua família não te entende, as pessoas vão olhar, vão curtir, mas não vai te ajudar, não vai mudar a sua vida, não vai, né? Então é triste o que a gente vê hoje, né? Ver pessoas
apenas reclamando, mas não procuram outros meios, não procuram ter atitude perante a esses problemas. Não gosta do serviço? Poxa, tem gente precisando trabalhar, tem outros empregos, né? Não gosta da sua família? Poxa, vamos fazer vamos procurar um psicólogo, vamos, né? Agora reclamar, ficar na internet reclamando não vai ajudar, não vai mudar isso, né? É complicado. Seu cenário ele não vai mudar pura e simplesmente por Sim, você compartilhar ou sim, até mesmo escrever a sua reclamação numa sim. rede social, né? E tem algo, perdão, tem algo que é muito interessante até no livro que eu cito, que foi um dos que mudaram a minha mentalidade, né? Fizeram eu começar a ler esses tipos de livros, que é o Segredos da Mente Milionária. Ele fala algo que é interessante, a gente atrai, geralmente o que a gente fala, a gente atrai. Então, se eu estou na internet reclamando do meu serviço ser ruim, eu vou estar atraindo só isso para minha vida. Provavelmente na próxima vez que eu encontrar trocar de emprego, eu vou encontrar outro serviço ruim. Se eu estou reclamando da minha família, provavelmente vou encontrar outra pessoa que, né, se eu casar, vamos supor, que vai tornar a minha vida também um inferno. Então, isso é um círculo vicioso. Ou você quebra esse círculo, né? Você para de reclamar e toma atitudes, ou você vai ficar preso nesse looping infinito, né? De reclamar, atrair isso para sua vida e não vai mudar, não vai sair do zero, né? Vai sempre tá reclamando. Vai se tornar um círculo vicioso, né? Sim, sim, até outro livro, né, também, que eu falei que foi um dos que transformaram essa mentalidade, que é a Sutil Arte de Garfoda, ele fala, algo que é interessante, que eu sou apaixonado nesse livro, é que ele fala o seguinte, não existe uma vida sem problemas. Todos nós temos problemas. O Neymar é um cara milionário, tem toda a fama do mundo, ele tem os problemas dele. Qualquer famoso que você imaginar, ele vai ter os problemas dele. Então, só que se ele ficar reclamando, ele não vai conseguir dar continuidade na vida dele, né? Não vai conseguir evoluir. Então, essa é a importância. É você saber escolher os seus problemas, o que te motiva, o que não te motiva, e fazer algo diferente, né? Procurar fazer algo diferente, procurar evoluir, porque só reclamar não vai ajudar. A nossa vida sempre vai ter algo chato, né? O emprego que eu estou procurando hoje vai ser o emprego que eu vou estar reclamando amanhã. A casa que eu compro hoje, que era o meu sonho, vai ser a casa que vai estar me dando problema daqui 2, 3 anos. Então a vida infelizmente, essa é a grande verdade da vida. A gente sempre vai ter problemas, né? Mas vai bastar a nós escolhermos esses problemas, a focar no que realmente é produtivo e o que não é produtivo, né? Sim, cabe a nós fazer a escolha, né? Determinar aquilo que a gente quer. Sim. Já que você começou a citar alguns livros, né, que fazem parte Sim. da sua vida, para aqueles que querem começar na leitura, qual o livro que você recomenda hoje? Olha, eu fiz eu fiz uma marcação aqui, porque às vezes eu me confundo no nome de alguns livros. Mas eu tenho um livro que eu gosto muito, eu li até durante nessa quarentena. Foi um livro que eu até comprei para algumas pessoas de presente, porque principalmente para quem não leu nenhum tipo de livro já faz algum tempo, tá sem o hábito da leitura. Esse livro é bom porque é um livro pequeno, ele é um livro de autoajuda, porém ele coloca uma história, uma pequena ficção no meio, só que ele traz 10 princípios, um pergaminho, né, na história, são 10 pergaminhos e cada pergaminho tem um aprendizado enriquecedor e você vai ver esse aprendizado em outros livros, né, com maior intensidade. É o maior vendedor do mundo, tá? Às vezes a pessoa pode achar, mas esse livro é só de vendas. Não, não é só de vendas. Ali tem princípios que vão te ajudar em vários setores da vida, né? É o maior vendedor do mundo. O segundo livro é de um brasileiro que eu sou fã, sempre acompanhei no YouTube, que é o Mário Sérgio Cortella.
Ele, pra mim, até hoje cedo eu tava vendo um vídeo dele, é um cara que eu procuro, sempre quando eu tô, às vezes, meio ocioso, não tem muito o que fazer, eu corro pro YouTube pra ver os vídeos dele, ou eu tô, às vezes, com um pensamento meio, não é, meio para baixo, alguma coisa assim, ele é um cara que já falou de tudo, né? Então assim, eu vou e procuro um vídeo dele. E o livro é Por que Fazemos o que Fazemos? É um livro de propósito. Também um livro curto, um livro que ele fala um pouquinho sobre a importância da gente definir propósitos em nossa vida, da gente ter uma clareza do porquê que eu acordo em uma segunda-feira de manhã, às 6 horas da manhã, para ir trabalhar, e alguns acordam animados, e outros acordam falando, poxa vida, tem que trabalhar mesmo. Né? Então é um livro muito bom, eu recomendo para as pessoas. O terceiro livro já é um livro um pouco mais focado, que é de um cara que eu também gosto muito, acompanho no Instagram, que é o Jacob Petrie, é O Óbvio que Ignoramos. É um livro fantástico, ele fala um pouquinho sobre quem somos nós, né? E, e ele fala um dado muito interessante, é que as pessoas geralmente se espelham em outras pessoas para saber o que dá certo e o que não dá. Isso, obviamente, é interessante, porém a gente tem que gostar daquilo. Então, vou dar um exemplo, que é aqui em casa mesmo, o meu pai sempre quis que eu fosse advogado, mas era algo que eu não queria, mas nós sabemos que é algo que dá um retorno financeiro muito grande. Porém, Sim. se eu for fazer uma faculdade dessa que eu não tenho, né, a vontade, não tenho a paixão, é algo que não vai me tornar feliz. Provavelmente eu vou ficar ali na média, não vou ser nenhum advogado especial, né? E aí ele fala o quê? É Ó, mais um no meio da multidão. mais um no meio da multidão, perfeito. E aí o que o Jacob Petro ele traz de interessante pra gente? Ele traz a lei da tripla convergência. O que é essa lei da tripla convergência? Quando você for escolher algo para você fazer, isso vai depender muito do seu autoconhecimento também, né? A pessoa já vai ter que estar um pouquinho mais avançada nesse tema. Mas quando você for escolher algo para você, primeiro o que você tem que focar é algo que você ama fazer. Ah, mas eu só vou fazer o que eu amo? Não, óbvio que não, né? Mas você tem que gostar do que você faz, tá? É o primeiro ponto que você leva. Segundo ponto seria você já ter uma predisposição para fazer aquilo. O que eu quero dizer? Vamos usar o que é mais fácil no esporte. Vamos supor o Michael Jordan. Ele, na sua infância, ele foi rejeitado em vários clubes, né, na adolescência, quando ele foi entrar na NBA, ele foi rejeitado. Mas ele amava fazer aquilo e ele tinha uma predisposição para fazer aquilo, né, a jogar basquete. Então ele continuou treinando e ele se especializou no basquete de tal forma que ele se tornou o melhor do mundo, né, no esporte. Então, é, tem uma predisposição, ame aquilo que você faz, e o terceiro, que é o mais importante, um dos mais importantes, mas monetize isso, né? Então, hoje com a internet é muito interessante, porque você tem pessoas ganhando dinheiro ensinando a como cuidar de planta. Então a pessoa gosta daquilo, ela já tem uma predisposição e ela criou um curso de como cuidar de plantas e ela está ganhando dinheiro com aquilo. Então hoje a internet ela abriu possibilidades de pessoas ganharem dinheiro jogando online, de forma online. A criar cursos de diversas coisas que a gente nem imagina. Nós que estamos conversando aqui, a gente não imagina o tanto de cursos que tem. Tem curso hoje para tudo, para cozinhar, para cuidar dos seus cachorros, para cuidar de plantas, para cuidar da casa. Então, esse livro é excelente. É O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie. O quarto livro que eu trouxe aqui para vocês é um livro sensacional. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um livro excelente, ele vai abrir a sua visão. Às vezes a pessoa tem um preconceito, né, pelo nome do livro, né, influenciar pessoas, mas
o que ele quer dizer com influenciar não é nesse sentido de, né, às vezes, trapacear, alguma coisa assim, né? Algo que ele traz interessante para a gente é que 15% do sucesso, né, apenas 15% é do conhecimento técnico e 85% é o que ele chama de engenharia humana, né? O que é essa engenharia humana? São as relações que a gente tem com outras pessoas, né? Então, é um livro muito valioso, ele vai abrir sua mente na questão de como se comunicar com a sua família, dentro de uma empresa, com seus amigos, como você fazer novas amizades, que tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que estou procurando melhorar dentro desse quesito, né, de como fazer amizades, como conversar com alguém que você não conhece, né, e fazer amizade com essa pessoa sem ser intrusa, fazer essa pessoa gostar de você. E o último livro eu não poderia deixar de citar ele, que eu acabei de fazer a releitura, que é Os Segredos da Mente Milionária. E ele traz algo que é incrível, que eu gosto muito, que é um conceito que ele usa para começar esse livro, que é o pensar, que é o pensamento, ele gera sentimentos, sentimentos geram ações e essas ações vão refletir nos seus resultados. Esse é o pensar que ele usa como base para falar que os seus pensamentos, né, o que você foi moldado a pensar desde pequeno, nossos pais nos influenciam a pensar de alguma forma, né? Nossos pais, a nossa escola, e esses pensamentos, se eles forem negativos, eles provavelmente vão, se eles estiverem enraizados em você, eles vão fazer com que você tenha resultados negativos. Então, dentro desse livro, ele traz 17 arquivos mentais, né? Eles chamam de arquivos mentais, são esses pensamentos, e fala, ó, vamos atualizar isso, vamos trazer novos pensamentos para que você adquira uma mente milionária, uma mente abundante, né? Então, esse é o quinto livro, Os Segredos da Mente Milionária. Legal. Depois você me passa os nomes e os autores. Eu vou Perfeito. deixar lá na descrição da live, né? Que vai ficar gravado. Uhum. A gente pode compartilhar nas redes sociais, com as pessoas que se interessam. E é algo que a gente. Esse é o nosso objetivo, né? Compartilhar coisas que possam agregar valor à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional, à nossa vida acadêmica. Né? Então, esse é o objetivo desse canal que eu criei, é justamente essa, entendeu? Que é o que a gente comentou. A gente passa horas e horas vendo coisas que não nos agregam nada, muitas vezes por falta de ter uma opção, né? Já que hoje o mundo é tecnológico, cabe a nós então utilizar essa ferramenta para trazer pessoas que realmente queiram estar próximo, né, daquilo que a gente acredita que realmente agregue algo a mais para nós. Sim. A Márcia ainda ela faz um comentário aqui, né, que a leitura nos leva a crescimentos emocionais, profissionais e culturais. Perfeito. Mas, para isso, basta buscarmos o lugar certo. Sim. E o Vitor ainda comentou que essa questão ela tem muito a ver com a expectativa versus realidade, né? Sim. Então, realmente, às vezes as pessoas ela têm alguma expectativa, mas a realidade é outra, né? E Sim. cabe a ela, muitas vezes, mudar essa realidade para que ela possa chegar na expectativa. Sim. Então, não adianta eu ter a expectativa, por exemplo, de ter um carro zero, se a minha realidade é ficar sentado esperando cair do céu. Não vou ter esse carro. Assim é difícil ganhar as coisas. Pois é. É preciso batalhar um pouco. Assim como não vai ser possível eu obter conhecimento, né, se a minha realidade for não buscar o conhecimento. Sim. Então, se eu não busco esse conhecimento, vai ser impossível eu obter esse conhecimento. Sim. A
questão de expectativa versus realidade, ela tem que ser muito bem trabalhada e tem que ser muito bem observada, né, para que você possa atingir as suas expectativas. Né? Sim. Bom, Lucas, nós estamos aí já com 1h20, né, de bate-papo. Bate-papo incrível. Algo que a gente já conversou, né, Sim. durante a semana e que traz aí para nós as diferenças que a gente pode agregar, né, o conhecimento que a gente consegue trazer mais próximo. Sim. Mesmo com essa distância, a gente, através dessa comunicação, através dessa troca de experiência, a gente consegue trazer para nós bastante conhecimento, agregar bastante valor dentro daquilo que a gente acredita, né? Sim. Então, para que a gente possa... Calma aí, antes disso, deixa eu ver. Lucas, você ganhou seguidores hoje. Parabéns pelo seu posicionamento. O Vitor está parabenizando. Obrigado. Tá Agradeço. Então, para que a gente possa ir para os momentos finais do nosso bate-papo, até mesmo para que a gente não estenda muito, Sim. Eu vou passar algumas palavras. Gostaria que você colocasse aquilo que lhe vem à cabeça, sem muitos pensamentos. Eu vou te dar as palavras e você vai colocar aquilo que lhe vem. Perfeito. Então, para que a gente possa concluir esse bloco 4, né? Então agora nós vamos refletir com o Lucas. Né? Então agora é o momento de reflexão com o Lucas Raposo. Sim. Lucas, para você, aprendizado. É liberdade. É liberdade. Você conseguir encontrar novos caminhos, você poder ir, poder voar, né? Aprendizado para mim é liberdade, com certeza. Eu havia colocado aqui a palavra liberdade. Mas já colocou aí que a liberdade é parte do aprendizado. Sim, sim. Então, a liberdade, desculpe interromper, professor, mas a liberdade, se você pegar... deixa eu lembrar só o nome do Mandela. Mandela foi preso, né? Sim. Mandela foi preso e dentro da cadeia ele leu diversos livros, ele se aperfeiçoou, né? Ele estava preso, mas a mente dele não estava presa, né? E é incrível que ele fez tudo ali dentro, ele bolou as ideias dele, né? Então, ele estava preso, mas diferente dos outros que estavam ali presos com ele, a mente dele estava liberta e ele conseguiu fazer uma revolução, né? Sair dali e fazer uma revolução. Você falou uma coisa interessante agora da questão do Mandela. Ontem eu estava assistindo um vídeo foi até no Face que eu vi. Sim. Do American Got Talent. Um cantor, um rapaz que foi se apresentar, né? Ele foi cantar. Ele passou 37 anos preso, mas sem a culpa. Ele não era culpado do crime. A pessoa falou que era ele. Sim. Ele passou 37 anos. Na realidade, a condenação dele era 80 anos, sem o direito de liberdade condicional. Sim. Portanto, eles conseguiram provar que ele era inocente. Só que isso depois de 37 anos. Né? Durante esse período, ele ficou preso porque, como ele mesmo cita, o Estado precisava de um culpado. E ele foi esse culpado, né, lá nos Estados Unidos. Sim. E ele falou uma coisa muito interessante, porque quando ele ganhou essa liberdade em 2019, e ele falou assim, que durante todo o tempo que ele ficou preso,
a mente dele nunca foi presa. A mente dele Show. sempre esteve em liberdade e com um único objetivo. O dia que ele saísse da cadeia, ele iria conseguir cantar no Americans Got Talent. Olha que legal. E ele foi lá e cantou, e ele foi classificado. Eu não vi o final da história, Sim. não sei se ele foi para a final, chegando na final, se ele conquistou ou não, né? Sim. Porque esse vídeo só mostra o pedacinho onde ele conta a história e a música que ele canta. E a música que ele canta fala da liberdade, fala dessa questão da liberdade. Então, o que você citou, ele é muito importante. Foi o que o Mandela fez e foi o que esse americano fez. Eu não me lembro o nome, eu acabei não anotando o nome dele, mas ele demonstrou exatamente isso. Mesmo estando na cadeia, a mente dele não estava presa. A mente permanecia em liberdade. Ou seja, ele continuou absorvendo conhecimentos, continuou absorvendo as questões da expectativa, né, para que ela se tornasse realidade, e ela se tornou realidade. Que show. Muito interessante isso. A leitura para você. Leitura é viajar sem sair do lugar, com certeza. Os livros, o que são os livros? Os livros são transformação pessoal, transformação no modo de ver o mundo. O explorar. Explorar é a palavra? Isso. É algo necessário. É necessário explorar, é necessário se arriscar, é necessário fazer diferente, ir além, né? Eu acho que é algo que a gente deve buscar constantemente. Para você, o que é a gratidão dentro de tudo isso? Gratidão, eu acho que é um modo de vida que eu mesmo busco. Eu busco diariamente a ser grato pelas coisas que me acontecem, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelos aprendizados. Diariamente é agradecer, é ser grato. O Vitor fez uma colocação aqui, onde ele fala que você fez do limão, que é a pandemia, sua limonada, que é o Resenhando com o Raposo. Sim. Né? E a Márcia complementa que essa limonada é que mata a sede. Né? A sede num dia quente. Sim. Então, aí, eles estão interagindo e comentando aqui as palavras. Obrigado para os dois. O Vitor complementa a sede por conhecimento. E Perfeito. aí a Márcia faz uma colocação, que só somos aprisionados se nossa mente parar de aprender. Perfeito. E ela complementa, o corpo pode ficar preso, porém a mente, uma vez livre, voa para muitos lugares. Perfeito. Então realmente é o que a gente colocou, é uma realidade. O corpo, o físico, né, pode até estar preso, estar preso, né? Mas se a sua mente ela está liberta, você pode alçar grandes voos. Como eu digo, a escrita, a leitura, né, ela pode te levar a lugares impossíveis de imaginar. Né? Ela pode se transformar em algo muito além daquilo que a gente pode imaginar. Verdade. O Vitor ainda parabeniza aqui pela live, né? Pela estrutura, pela divisão que nós fizemos aqui. Um abraço, Vitor. O Vitor é meu companheiro de caminhada, né? Ele foi meu aluno no comércio, mas ao mesmo tempo, mesmo depois ele terminou o curso, e o Vitor hoje está fazendo mestrado no ITA. Sim. Está escrevendo sobre inteligência artificial. Então, assim Bacana. que o livro estiver pronto,
Nós vamos trazer ele aqui para falar sobre o livro. Quem sabe você Opa. não leu o livro aí, faz uma resenha. Faz uma análise do livro, com certeza. Já temos um autor da região, ó. Sim, aí, ó. Encontramos. Então, a gente tem fizemos alguns projetos juntos aí, projetos sociais, que o que eu falo para ele, sempre que eu posso, eu ajudo. Hoje, fisicamente, não posso muito, mas aprendendo a mexer aqui nas redes sociais, a gente ajuda a contribuir de alguma forma. Com certeza. Então, para a gente poder ir para os momentos finais, Lucas, faz as suas últimas colocações. Quais são suas últimas colocações, seus agradecimentos que você queira fazer. E a gente já colocou aí, está aparecendo aí, né, os seus canais, Telegram, YouTube Resenhando com Raposo. Aí tem o link, né, para você acessar o Telegram. Esse link a gente vai colocar depois embaixo, na descrição do vídeo, para que as pessoas possam clicar e acessar direto. Perfeito. Tem o seu site ali também, www.resenhasdoraposo.blogspot.com, e o Instagram, que é o @resenhasdoraposo. Então, qualquer desses canais você consegue participar e acompanhar as resenhas que o Lucas tem desenvolvido, né? Então, Lucas, as suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, professor, pela oportunidade, por ter me convidado, né, por toda a atenção que deu durante essa semana aí. O senhor foi bolando as ideias e tudo mais. Então, agradeço primeiramente ao senhor pela oportunidade e de sempre estar lembrando de mim. Agradeço do fundo do coração. Agradeço também ao pessoal que assistiu, que esteve aí acompanhando 1h30 de live já, acompanhando aí as nossas ideias, as nossas o que a gente está buscando aí trazer para o pessoal, né, um pouquinho sobre a leitura, sobre este hábito saudável que né, e uma coisa que eu queria trazer, às vezes se tiver alguém que não tem este hábito da leitura, se você for começar a ler hoje, for começar a ler daqui a alguns dias, não se importe com a quantidade de livros que você vai ler, mas se importe com a constância da leitura, né? Você pode, se você nunca leu, se você ler um livro esse ano, isso já vai ser fantástico, já vai ser algo transformador na sua vida. Que você leia uma página por dia, não tem problema, mas procure pela leitura, igual a gente já falou anteriormente, ela é transformadora, ela pode libertar você das suas amarras, né? Da vida que você está vivendo hoje, ela pode te auxiliar a chegar a novos lugares. Então, busque pela leitura. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, a minha mãe principalmente, que me incentivou nesse hábito da leitura, a minha irmã, que é outra pessoa que sempre está me apoiando, a gente divide e troca livros, ela manda os dela, eu mando os meus, mando, né, sempre a gente está trocando informações, e basicamente é isso. Obrigado, Exaltino. Lucas, eu que agradeço a sua paciência, né, durante a semana aí, É isso. E minha falta de habilidade com a parte tecnológica. Quando eu preciso, eu corro lá no Vitor, o Vitor faz isso, faz aquilo, dá as dicas. E eu agradeço essa parceria, né, essa oportunidade de poder conversar com você. E hoje, em especial, eu vou dedicar essa live, assim, esse nosso bate-papo, a uma grande amiga que se despediu hoje, né? Até eu havia comentado com você. Sim. Ela, apesar de não ter concluído os estudos, né? Ela tinha, né, 79 anos,
e ela praticamente não sabia ler por completo, né, o básico, né? Mas ela sempre falou e sempre incentivou os filhos, os netos, os bisnetos, que a coisa mais importante era estudar, né? Aprender, adquirir o conhecimento. Então hoje eu dedico esse nosso bate-papo para ela, porque eu sempre conversava muito com ela, mesmo com esse grau de instrução muito pequeno, mas aí entra aquela questão da experiência, né? Uma experiência muito grande, muito rica, e uma pessoa que gostava de conversar muito, trazia muita informação e muita coisa importante para nós. Então, para a gente encerrar essa live, eu vou ler uma poesia de um autor que eu gosto dos poemas dele. Não sei se você já leu ou se você pretende ler, que é os poemas do Braulio Bessa. Sim, já ouvi falar. Poesia que Transforma. E a poesia dele que eu escolhi se chama Definição de Saudade, que fala o seguinte: eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Quem tem um pé de saudade, no vaso do coração adubado de lembrança, regado de solidão, raiz se espalhar sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente, sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente. E ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma feito alergia. Quanto mais a gente coça, parece até que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia. Há quem viva nesta vida poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Já vi muita evolução para o bem da humanidade, vi cientistas curando tudo que é enfermidade, mas até hoje eu duvido inventar um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não age com preconceito. Pelo menos nesse ponto admiro seu conceito. Baseado em igualdade, tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. Se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem o mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade, afinal toda saudade tem um nome e um endereço. Essa poesia e esse nosso bate-papo hoje eu dedico à minha grande amiga Derli Ferreira, que hoje nos deixou. Então, Lucas, obrigado, gratidão sempre. E nos encontraremos mais vezes para esse nosso Obrigado, bate-papo, professor. para que a gente possa acompanhar também como anda o Clube Resenhando com o Raposo. Espero que seja um sucesso e que continue crescendo cada vez mais. Lucas, amém. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Um abraço, Lucas. Obrigado. Abraço.